Agora a gente vai falar, né, de alguns exames que a gente precisa também estar avaliando, né, principalmente os médicos, para estar dando alguns certos diagnósticos para os pacientes, né, internados, tá? O raio-x, né, e o tomografia, né, do tórax, a gente utiliza com frequência para estar avaliando o posicionamento, né, do tubo orotraqueal, que é de 4 a 6 centímetros acima da carina. Lembra onde eu falei com vocês que aquela ligação, aquela bifurcação, né, aquele ponto de bifurcação é o que a gente chama de carina, tá? Se os pulmões estão sendo aerados, né, adequadamente, se apresenta alguma alteração patológica, né, e diagnóstico de pneumopatas, tá? Ou pneumopatias, né? Que é algumas alterações que são doenças, né, que vão estar ocasionando no nosso sistema respiratório, né, no nosso pulmão. Posicionamento, né, do tubo orotraqueal. Aqui eu deixei algumas fotinhas para vocês, né, falando, dando como exemplo, né, um tubo orotraqueal bem posicionado, né, quando ele está seletivo, né, na próxima foto aí que ele vai estar representando. Vocês podem observar, né, que tem uma mancha bem visível, né, mais escura, onde ele está fazendo uma maior oxigenação nesse pulmão, tá? O outro, vocês verem que ele está bem esbranquiçado, não consegue fazer essa diferenciação, né, dos pulmões, tá? Posicionamento, né, do tubo orotraqueal. A gente precisa fazer essa avaliação após, né, a intubação. A gente vai avaliar o movimento simétrico do tórax, né? A gente pode, o paciente ele pode apresentar uma intubação seletiva, né, que vai ser uma movimentação somente de um hemitórax, tá? Então, a gente vai reparar, né, no paciente se os dois pulmões estão sendo oxigenados, tá? Se caso isso não acontecer, né, ele vai ter uma elevação somente de um lado do tórax, tá? A ausculta simétrica, né, de murmúrio vesicular, né? A intubação seletiva, os movimentos vesiculares vão ser diminuídos, né, no pulmão contralateral, tá? Então, vai ter uma diminuição, né, naqueles barulhos de respiração que a gente ausculta, né, através do estetoscópio, que vai estar menor, né, vai ter menos movimentos vesiculares no pulmão em que não estiver sendo ventilado, que não estiver sendo oxigenado, tá? A ausência de murmúrios vesiculares, né, a nível do estômago, para a gente ver se esse tubo orotraqueal ele não foi para a região estomacal, né? Elevação da saturação do oxigênio em 30 segundos, tá? Então, a gente já tem uma melhor resposta, tá? Pulmão aerado, né, inadequadamente. Aqui é um tubo orotraqueal, né, uma ventilação seletiva, tá? Então, aqui a gente precisa estar fazendo alguma alteração nesse tubo orotraqueal. Quando eu falo a gente, tá, é a gente da área da saúde, mas assim, claro que vocês não vão chegar lá e fazer essas alterações. Quando se observa, né, esse tipo, né, de alteração, vocês conseguem comparar aí essas alterações na ventilação do paciente, é preciso chamar, né, o responsável, no caso aí o médico, para estar fazendo essas avaliações, né, mais adequadas, tá? Somente o médico que vai fazer essas alterações nesse paciente, tá? O derrame pleural, aí vocês podem observar, né, que é através da pleura que faz esse revestimento no pulmão, entre a pleura e o pulmão em si, né, vai ter um derramamento, vai ter um líquido ali em que vai estar fazendo essa compressão no pulmão, tá? A gente consegue observar também através de uma radiografia ou uma tomografia, né, do tórax, tá? Também vamos avaliar, né, o equilíbrio líquido. A equipe de enfermagem ela vai monitorar o equilíbrio líquido desse paciente, né? É feito por meio da avaliação da ingestão e o débito de líquido, tá? Então, o quanto que esse paciente ele está sendo injetado ou ingerindo, né? E o quanto que ele está debitando, o quanto que ele está secretando, né? Para a gente tem que estar fazendo essa contabilização sempre, para ver se os rins estão, né, funcionando de uma forma adequada. Pacientes em UTI que estão recebendo mais água do que eliminado, né, ele pode desenvolver ou podem desenvolver um edema pulmonar e uma insuficiência respiratória.
Monitorização da ventilação mecânica, né? Vai auxiliar aí na troca gasosa desse paciente. São dados úteis, né, no controle do paciente sobre o suporte ventilatório e inclui informações sobre a oxigenação e também a ventilação que o paciente pode estar apresentando, tá? Agora a avaliação, né, da oxigenação. A gente precisa avaliar a adequação dessa oxigenação pulmonar, né, através da pressão parcial do oxigênio arterial. Isso aqui a gente vai conseguir através de um exame chamado de gasometria ou também no monitor, né, nos monitores a gente consegue estar também avaliando alguns, né, alguns sinais, alguns dados, né, que esse paciente pode estar apresentando, tá? Conteúdo de oxigênio, né, dissolvido no plasma, que é essa pressão parcial, né, de oxigênio arterial. A normalidade é de 60 a 100 milímetros de mercúrio, né, e aqui, igual eu falei com vocês, é obtida por meio da gasometria arterial, tá, que é um exame que a gente faz no paciente para verificar esses dados, né, se está normal ou não. Saturação de hemoglobina arterial, né, com oxigênio, o conteúdo de oxigênio ligado à hemoglobina, tá? Valor de referência acima de 94%. Pode ser obtida pela gasometria arterial ou oximetria de pulso, que é através do aparelhinho que eu falei com vocês, né, que é o oxímetro de pulso, tá? Eficácia da oxigenação pulmonar. A quantidade de oxigênio liberada aos alvéolos, ela pode ser comparada com a quantidade, né, que realmente entra nos capilares pulmonares, tá? Nem a pressão, né, parcial e nem a saturação, né, no caso aí da oxigenação, revelam quão eficientes, né, são os pulmões no intercâmbio de oxigênio, tá? Aqui a gente vai avaliar a avaliação da ventilação, né? A produção de CO2, ela é inversamente proporcional à ventilação alveolar. Então, quanto maior a ventilação, né, que a gente chama aí uma hiperventilação, menor vai ser o nível, né, de CO2 dentro desse organismo. E quanto menor a ventilação, que a gente vai ter, né, uma hipoventilação, maior vai ser a pressão, né, parcial aí de CO2, tá? De gás carbônico no nosso organismo. Pressão parcial, né, de CO2, ela é o padrão ouro na avaliação da adequação da ventilação. Então, o que acontece? Quando o paciente ele está tendo um aumento, né, desse CO2, né, dessa pressão parcial de CO2 dentro do organismo, é um sinal que tem alguma alteração, né, uma diminuição, né, nessa ventilação desse paciente, tá? A ventilação, lembra lá, que é os movimentos de entrada e saída de ar, né? Então, quando se não tem uma boa ventilação, é sinal que não está saindo, não está entrando, consequentemente não está saindo o ar, né? Então, consequentemente, a gente vai ter um acúmulo, né, de CO2 que pode estar sendo nocivo à nossa saúde, tá? E a ventilação adequada, né, pressão parcial de CO2, acarreta um pH arterial normal, tá? É o que a gente precisa, né, para manter aí uma função normal dentro do nosso organismo, tá? Então, esses aqui são os sinais, sintomas, né, que a gente precisa estar avaliando com o paciente para ver se está tudo acontecendo de uma forma normal, porque através desses sinais, sintomas aqui, por exemplo, né, como avaliação da ventilação, se o CO2 ele estiver muito aumentado, a gente consegue perceber que esse paciente está tendo uma baixa ventilação, tá? Então, por isso a importância, né, que a gente necessita de estar sempre avaliando, né, todos os parâmetros desses pacientes, tá? Para ver se precisa ou não fazer alguma alteração ali no que a gente já está oferecendo para esse paciente, tá? Então, por hoje é só, né? É só isso aqui que eu queria acrescentar para vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição, né? E eu espero vocês para a próxima aula, tá bom? Um beijo, ficam com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.